Olá pessoal, hoje a gente vai continuar o nosso assunto, que é a detecção de anomalias. Hoje a gente vai explorar algumas técnicas que usam machine learning para fazer essa detecção de anomalias. São técnicas bem interessantes, eu acho bem divertidas e são úteis em diversos cenários. Espero que vocês gostem. Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre definição de detecção de outliers e aplicações em geral. Agora, nesse vídeo, a gente vai cobrir as técnicas de machine learning. Então, eu vou falar de classificação e agrupamento e etc. Então, para usar aprendizado de máquina no problema de detecção de outliers, a gente pode ter três abordagens, né? Que é bem comum para qualquer problema de aprendizado de máquina. Né? A gente pode ter um aprendizado supervisionado, desde que a gente tenha os labels do que é anômalo, o que é não anômalo, o que é normal no nosso dataset. A gente pode ter um problema semi-supervisionado, que é quando a gente tem apenas dados das instâncias normais, então a gente sabe que tudo que está dentro do nosso dataset seria instâncias normais, observações normais. A gente só tem que construir um modelo que qualquer coisa que pareça muito diferente daquilo seja categorizado como anormal. E a gente tem os modelos não supervisionados, que aí você não tem, você não sabe nada, você tem um dataset e ali podem ter tanto amostras normais quanto anormais, e a gente tem que construir um modelo para tentar descobrir qual que é qual. Bom, as técnicas que a gente pode usar para resolver esses problemas, as principais, né, usando machine learning, são as baseadas em classificação, vizinhos próximos ou clusterização. A gente vai ver exemplos. De técnicas de classificação, bom, como é um problema de classificação como outro qualquer, a gente pode usar algoritmos bem estabelecidos, que vocês estão acostumados, né, como o SVM, que a gente viu na aula, Random Forest, que é uma extensão das árvores de decisão. Né? Esses algoritmos são muito bem definidos, né, e funcionam muito bem. Outra coisa interessante deles é que na fase de teste, né, ou seja, quando você aplica o sistema para detectar os outliers, eles são eficientes, porque você simplesmente precisa aplicar o modelo. Então isso também é interessante. O problema é que quase nunca em problemas reais de detecção de outlier a gente tem esses labels. Então, em geral, a gente tem que partir para problemas semi-supervisionados ou não supervisionados. Aí vamos começar a ver agora alguns desses exemplos de modelos, né, que podem ser usados para problemas semi-supervisionados e não supervisionados. Primeiro, baseado em vizinhos próximos. A intuição do uso desses modelos é se a sua amostra, né, se a sua observação, o seu registro no espaço das variáveis dele, se ele está cercado por um monte de outros registros ali naquele espaço, se você tem uma variável só, é uma dimensão só. Se você tem duas variáveis, são duas dimensões, é um espaço 2D. Então, se você tem vários vizinhos ali, significa que você não é anômalo. Mas se os seus vizinhos estão muito distantes, provavelmente você é um outlier. Então, é exatamente isso que a gente faz, usar a densidade da vizinhança para determinar o que é normal e o que não é normal. Instâncias em vizinhança de baixa densidade são consideradas, então, anômalas. E para estimar o que é normal, o que é anormal, em geral a gente considera os K vizinhos. Então a gente escolhe um K, que é o número de vizinhos que a gente quer considerar, e a gente tenta ver qual que é a distância que a gente precisa para atingir esse K vizinhos. Então, para eu chegar no meu, digamos, terceiro vizinho, tem uma distância muito grande, eu tenho que percorrer uma distância muito grande, significa que eu estou isolado, então eu sou um outlier. Aqui alguns exemplos na prática. Né? Visualmente a gente consegue ver que a gente tem algumas coisas que a gente poderia considerar outliers, mas aí como é que a gente mede? Então, aqui esses círculos vermelhos são os círculos onde eu consigo pegar o meu terceiro vizinho. Então, digamos, esse daqui é o meu terceiro vizinho, então esse círculo maior está pegando o terceiro vizinho dessa observação aqui. Então, quão outlier, quão normal essa observação O1 é? Eu digo que ela é tão anormal quanto esse raio. Então, como esse raio é grande, ela é bem anormal. Então, eu simplesmente meço a distância para o meu terceiro vizinho. A mesma coisa aqui para o O2, né? Eu peguei aqui meu terceiro vizinho, fiz o círculo,
aí o quão outlier ele vai ser essa distância aqui. Então ele é outlier, mas ele é menos outlier do que os outros, né? E obviamente para esse ponto O3 ele é muito menos outlier. Só que a gente tem um probleminha com esse tipo de raciocínio para identificar os nossos outliers. O problema é quando o nosso espaço tem densidades variáveis, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem nesse agrupamento aqui uma certa densidade e aqui uma densidade maior nesse outro agrupamento. E aí, nesse caso, o que aconteceria? Nesse caso, um algoritmo de outlier, do jeito que eu expliquei no slide anterior, classificaria o ponto P1 como outlier e classificaria tanto o P2 quanto o C1 como não outlier, ou sei lá, talvez um pouquinho outlier, mas nada excepcional, especialmente comparado com o P1. Mas será que o P2, esse P2 e esse ponto aqui, próximo daquela marcação C1, né, que é o do cluster 1, eles, na verdade, eles são diferentes, né? Porque o P2, ele parece estar isolado desse cluster que ele está próximo. E já esse ponto de cima, ele está com a mesma densidade dos outros, né? Então, esse ponto de cima ele não deveria ser considerado um outlier, mas o ponto de baixo deveria ser considerado um outlier. Então, seria interessante ter um algoritmo que perceba isso, né? Que olhe para a vizinhança desses pontos e veja se os pontos são outliers quando comparados, né, a essas vizinhanças. E é exatamente isso que essas técnicas baseadas em densidade relativa fazem, né? Então, a intuição, a primeira parte dela é parecida com a anterior, né? Então, se meus vizinhos estão longe de mim, provavelmente eu sou um outlier. Mas, se esses meus vizinhos também estão distantes dos vizinhos deles, significa que essa distância é meio normal. Então, isso não é um problema. Então, eu não sou outlier. Então, tem esse porém de considerar qual que é a densidade dos vizinhos. E aí uma técnica, talvez a técnica mais famosa que faz isso, se chama Local Outlier Factor, ou LOF. Aí, para você medir o quão outlier um ponto a gente usa esse LOF score, que é a razão da média da densidade dos vizinhos pela densidade local da instância. Então, se os meus vizinhos têm uma certa densidade que é parecida com a minha densidade, significa que eu não sou tão outlier assim, né? Então, eu considero a minha densidade e a densidade dos meus vizinhos. E é um problema, é uma solução para esse problema que a gente acabou de falar. Então, um exemplo aqui, calculando o LOF, aí sim, uma técnica como o LOF conseguiria resolver aquele problema. Identificaria que, por exemplo, se você pegar a densidade do P2 comparada com os seus vizinhos mais próximos aqui, né, essa região está muito pouco densa. Mas aí você pega a densidade dos vizinhos próximos deles, são regiões bem densas, né? Então o algoritmo consegue capturar esse tipo de coisa. Já isso não acontece com esse ponto. Aí outras técnicas que a gente pode usar, né, também para problemas semi-supervisionados ou não supervisionados são baseados em agrupamentos. Aí a ideia aqui é que instâncias normais vão pertencer a um cluster. Então se você usa um algoritmo de agrupamento que não engloba todo mundo em clusters, sempre ele deixa alguns para o lado de fora, quando eles não cabem muito bem nos clusters, você pode usar esses algoritmos para identificar os outliers e dizer que quem não cabe em nenhum cluster seriam outliers. Então, por exemplo, o DBSCAN é um algoritmo de clusterização bastante usado, que ele faz esse tipo de coisa, né? Então você poderia usar ele para gerar os seus clusters, tudo que fica fora dos clusters, você diz que são outliers. Esses modelos podem não ser os melhores, porque, em geral, quem criou o modelo, eles não estavam pensando em resolver questões de outliers, estavam resolvendo questões de agrupamento. Então, eles são otimizados para fazer agrupamento, né? Mas poderiam também ser usados em caso de outlier. Aí uma segunda ideia que pode ser usada para usar algoritmos de agrupamento em detecção de outlier você usa o seu algoritmo de agrupamento normalmente, como você está acostumado, e aí agora isso funciona para qualquer algoritmo de agrupamento. E agora, para calcular o tanto que uma observação é diferente,
você simplesmente calcula a distância dessa instância, né, dessa observação, para o centroide do cluster mais próximo. Então você tem lá os seus clusters têm um centroide, aí você calcula essa distância. Se está muito próximo, significa que você está aí pertinho de um cluster ou dentro de um cluster. Então você não é um outlier, né? Então o seu score vai ser baixo. Se é muito grande, significa que você está distante de uma zona densa, então você tende a ser um outlier. Aí algoritmos que funcionam com ideias parecidas são o SOM, né? E se quiser a gente pode usar os caminhos que vocês aprenderam na disciplina também, ou qualquer outro algoritmo de clusterização. Eu vou explicar agora os algoritmos SOM, porque eles são úteis não só para detecção de outliers, são úteis para outras coisas também, porque é uma técnica de redução de dimensionalidade, então pode ser usada em outros contextos. E ela é bastante usada para detecção de outlier, sobretudo quando você tem problemas com a dimensionalidade muito alta, e isso acontece com frequência, você tem muitas variáveis que você precisa analisar para identificar se uma observação é outlier ou não. Aí o legal do algoritmo de SOM é que ele reduz essa dimensionalidade e você consegue fazer isso com uma eficiência maior e sem ter muito problema com dimensionalidade muito grande e perder a representatividade do seu espaço. Aí o SOM é uma técnica de redução de dimensionalidade que ela é baseada em aprendizado competitivo. Então as observações elas competem para configurar o mapa. Eu vou mostrar como que isso acontece daqui a pouco. Outro nome dessa técnica são os mapas de Cohone, né, que o Cohone foi o criador dessa técnica. Isso é amplamente usado em detecção de anomalia, detecção de intrusão, de falhas, fraude. Aí agora um exemplo do que eu quis dizer com ser um processo competitivo, né? Veja que as nossas instâncias, nesse exemplo, digamos que as nossas instâncias são os exemplos, os pontinhos vermelhos, e no nosso mapa que a gente quer criar é o quadrado, né, essa matriz do lado de fora. Então veja que as instâncias estão competindo, né, pela atenção do nosso mapa, e com isso ela acaba atraindo os pontos do mapa para próximo do espaço, que é o espaço das instâncias. E aí depois, se a gente tem esse espaço deformado do nosso mapa original, a gente pode usar esse espaço para representar o nosso problema e considerar as densidades nesse novo espaço como regiões de amostras normais. Então, sempre que alguma coisa cair nessas partes mais densas do nosso mapa, a gente diz que aquilo é uma coisa normal. Sempre que cair numa região menos densa do nosso mapa, por exemplo aqui, a gente diz que é uma amostra anormal. Vou mostrar um exemplo agora mais detalhado e mais profundo. Então vamos prestar atenção para a gente entender como que a gente faz isso. Primeira coisa que a gente tem é o nosso mapa. Esse aqui, digamos, é o nosso mapa, o mapa que a gente quer criar. A gente quer que o nosso mapa ele represente o nosso espaço das nossas observações. Então, digamos aqui, eu tenho várias observações, aqui as minhas observações eu representei da cor azul, então esses são os meus pontos. E a gente tem 3 eixos aqui, né? X, Y e Z. Então, a gente tem 3 variáveis e nossos pontos estão representados nessas 3 variáveis. Então, o meu problema agora é exatamente transformar esse meu mapa original numa representação que capture as densidades do meu mapa 3D. Então, eu tenho um espaço 3D, eu posso ter, na verdade, muito mais variáveis do que 3. Eu coloquei 3 para a gente conseguir observar, mais ou menos, né? E eu vou mapear isso num espaço 2D, mas eu quero preservar as distâncias e as diferenças entre as minhas instâncias. Então, a primeira coisa que eu faço é eu inicializo o meu mapa. Para eu inicializar o meu mapa, o que eu faço é eu vou pegar cada célula do meu mapa e eu vou dar um endereço aleatório no meu espaço original. Então, esse é o meu espaço original, meu espaço 3D. Né? Eu vou pegar e vou jogar, né, por exemplo, essa célula aqui, eu vou, aleatoriamente, eu vou dizer, eu vou colocar ela aqui. Aí eu estou representando essas minhas células do meu mapa
como pontinhos vermelhos no meu espaço original. Então, essa célula aqui, eu disse que ela é essa daqui. Essa daqui, eu disse que é aquela ali. Então, iniciei aleatoriamente. É isso que a gente faz. Tem outras técnicas de inicialização para otimizar o processo, mas vamos usar essa de inicialização aleatória. Então, eu coloquei vários pontinhos vermelhos, eu tenho um pontinho vermelho para cada célula do meu mapa. E agora, no meu processo, eu vou querer fazer que esse meu mapa do som, ele represente o meu espaço. Aí vamos ver como é que ele faz isso. Vocês estão vendo aqui que eu coloquei algumas cores, né, nesse mapa som, mas não se preocupe muito com essas cores agora. Nesse ponto, elas não representam nada. Daqui a pouco eu vou dar uma interpretação para elas. Mas agora, na verdade, elas estão até erradas. Não dê atenção para essas cores. Mais tarde eu vou mostrar como que elas podem ilustrar as densidades dos pontos que são representados, que são esses pontinhos vermelhos. Mas nesse ponto elas não estão representando isso. Bom, então aqui o exemplo, né, disso que eu acabei de fazer, da inicialização, né? Então, por exemplo, essa célula aqui, eu coloquei que ela é esse pontinho vermelho, né? Eu joguei aquele pontinho vermelho no meu espaço, né, aleatoriamente. E aí, agora o que eu vou fazer é armazenar qual que é o endereço, né, no meu espaço dessa célula. Então, o endereço aqui para o Z, 600, para o Y, a gente vê aqui onde que ele chega no Y, deu 1200 mais ou menos. Então, eu vou pegar o endereço e agora eu vou ter um endereço para cada uma dessas células, que nesse ponto ainda é aleatório, né, desses pontinhos vermelhos que eu joguei aleatoriamente no meu espaço. Aí agora eu vou começar o meu treinamento. Então eu tenho o meu mapa original que ainda está todo bagunçado, né, os meus pontos vermelhinhos lá estão todos aleatoriamente no meu espaço. Agora eu quero fazer que esses pontos vermelhinhos comecem a refletir as minhas observações, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou aleatoriamente, de novo, agora escolher uma observação. Aí digamos que eu escolhi essa observação aqui, né, meu pontinho azul, que é o meu ponto do meu dataset. Eu escolhi e eu vou começar com ela. E ela tem esse endereço aqui, que são as coordenadas dela. Aí o que eu faço? Eu vou pegar qual pontinho vermelho, né, que é um pontinho representando uma célula do meu mapa som. Eu vou pegar o que estiver mais próximo, no caso aqui vai ser esse pontinho vermelho aqui. Eu vou ver qual que é o endereço dele, e o que eu vou fazer é aproximar esse meu pontinho vermelho do meu pontinho azul. Então é isso que eu vou fazer. E esse pontinho vermelho, né, para o pontinho azul, ele tem um nome importante, que é BMU, que é Best Matching Unit. Isso é um conceito importante no som, que ele foi o pontinho ou a célula no meu mapa original que melhor casou com a minha observação, o que está o mais próximo da minha observação. Então, o que eu vou fazer? É isso que eu falei, né? Eu vou aproximar o meu ponto X, né, que representa uma célula, do meu pontinho de observação. Então, agora, se essa daqui era a célula que representava esse X, o que eu fiz é passar o endereço anterior da minha célula, né, da posição que ela estava anteriormente, eu vou colocar ele mais próximo do que seria o endereço do O. Aí eu vou fazer alguma continha lá, a gente não vai entrar nesses detalhes, mas se usa uma gaussiana para estimar a distância e dizer o tanto que você vai colocar o pontinho próximo da observação. Mas, por enquanto, a gente só vai fazer isso, a gente vai aproximar esse ponto. Então, a gente vai atualizar aqui a distância que eu tinha, a coordenada que eu tinha armazenado para aquele ponto, eu vou atualizar de acordo com essa aproximação que eu fiz. Aí eu vou fazer, o próximo passo é fazer as mesmas coisas para os meus vizinhos. Então, se agora eu atualizei a coordenada desse ponto, eu vou fazer a mesma coisa com os vizinhos aqui, né? Eu vou trazer eles também um pouquinho mais próximos, mas agora não tão mais próximos, porque eles não estão tão próximos da minha observação. Mas eu atualizo um pouquinho e vou atualizando os em volta, né? E diminuindo a força que eu vou colocando, em geral de acordo com uma gaussiana. Mas eu vou fazendo isso. Então é como se minha observação estivesse puxando a história da competição, né? A minha observação aqui, ela está puxando os pontos que estão mais próximos para próximo dela. Então ela puxou um pouquinho. Aí depois eu vou fazer isso com a próxima observação. E aí a próxima observação
vai puxar mais um pouquinho, né? Digamos, eu uso essa daqui. Aí ela vai puxar mais os outros pontos. Aí eu vou usar uma outra observação, essa daqui. Ela vai puxar os pontos que estão mais próximos. E a gente vai fazendo isso iterativamente para passar por todos os pontos de observação. E aí isso a gente considera uma época e a gente pode fazer isso várias épocas, né? E a cada vez que a gente passa, a gente está aproximando mais os pontos vermelhinhos do espaço original, né? Com os pontos azuis. Então dá para perceber que os pontos vermelhinhos vão ser atraídos pelos pontos azuis. Então o espaço do som ele vai acabar sendo parecido ou representativo do espaço original. E é isso, a gente vai formando esses padrões que a gente falou. A partir dessas aproximações, os nossos pontos vermelhinhos vão cada vez parecer mais com a distribuição dos pontos azuis. Então aqui um exemplo, né, depois de várias iterações, né, fazendo isso por algumas épocas, o que se esperaria era isso, né, ver os pontos vermelhinhos aqui parecendo com a distribuição do espaço original. E todos esses pontos vermelhinhos, eles estão representados no meu mapa original, né? E acaba que agora as células que estão próximas, elas também vão estar representando pontos que são próximos. Então, aqui no meu mapa som original, cada uma célula eu posso considerar que se ela está por exemplo, numa região de alta densidade, como essa daqui, né, a gente pode considerar que elas são células de regiões densas, né? Então, isso é a interpretação da cor que eu coloquei, né? Então, essas cores mais escuras são células que estão apontando, né, ou têm coordenadas no espaço original que são de lugares densos. Então, você acaba tendo o seu som, o seu mapa som, representando agora numa dimensionalidade menor, no caso 2D, o seu espaço original, que era em mais dimensões, mas ele está representando, ainda que de forma mais simples, mas ele continua representando como que é a distribuição das densidades no espaço original. E aí, como que eu uso essa informação? Como que eu uso um mapa som para identificar se uma coisa é outlier ou não? Bom, digamos que eu tenho uma nova observação, por exemplo, a observação A. Aí o que eu faço? Eu vejo qual que é o melhor BMU dela, qual que é o melhor, a célula mais próxima dela, né, que é o Best Matching Unit. Eu vejo qual que é a célula mais próxima. Se ela estiver muito distante de uma célula mais próxima, significa que ela está numa região de pouca densidade. Então eu uso essa distância para dizer que ela é um outlier. Aí tem outros critérios para você usar o mapa som e medir quão outlier as instâncias são. Esse é só um exemplo, talvez o mais usado. Mas então, com isso, agora eu consigo usar o meu mapa som, né, numa dimensionalidade reduzida, para mapear qualquer ponto novo ou velho, né, do meu espaço, né, das minhas observações, e mapear e dizer o tanto que eu acho que aquilo é outlier ou não. Aí existem outras técnicas também, né? Existem técnicas espectrais que usam coisas como PCA, que a gente não viu ainda, mas a gente vai ver mais para frente, mas só para dizer para vocês que existem outras técnicas para fazer detecção de outlier. Aí depois que a gente estudar PCA, se vocês quiserem ver como o PCA é aplicado em detecção de outlier, vocês podem rever esses slides. E detecção de anomalia também pode ser aplicada em outras coisas, né? Como por exemplo, para detectar anomalias em grafos, né? Por exemplo, em redes sociais, quando que um ator, né, de uma rede social, um sujeito numa rede social começa a ter um comportamento estranho e de repente ele está fazendo praticando um crime ou alguma coisa assim, né? Ou tráfico de influência, coisa assim. Você pode analisar isso em redes de empresas e questões de comunicações políticas e tal, identificar esse tipo de coisa. E texto também, né? Quando que um texto está muito diferente, de repente, do padrão usual da pessoa. E aí isso pode ser usado para identificar se a pessoa está, de repente, desenvolvendo um problema neurológico, por exemplo. Bom, era isso que eu queria mostrar sobre detecção de outlier usando técnicas
de Machine Learning. Espero que vocês tenham gostado e, como sempre, dúvidas tragam para a aula e usem os canais de comunicação para a gente aprofundar e tirar mais dúvidas.